Olá a todos do canal Refletindo sobre a Palavra, mais uma vez aqui para que juntos possamos fazer uma reflexão. Há muito era para ter feito um vídeo falando sobre isso, mas o tempo era esse. Eu vim fazer uma reflexão sobre um vídeo que eu vi. Aliás, eu vi 2 vídeos, mas um eu não assisti todo. E esse vídeo ele falava que Charlie Kirk, ou Charlie Kirk, como muitos falam, ele havia sido morto porque ele não deu ouvidos ao conselho de Ellen White. Como as pessoas querem inserir esse nome Ellen White, as coisas sobre Ellen White no contexto histórico do mundo, né? Mas o que eu venho falar aqui não é sobre Ellen White, é sobre essa distorção que a pessoa fez no vídeo para poder inserir as profecias de Ellen White ali na morte de Charlie Kirk. Mas o que eu quero chamar a atenção é para o porquê que Charlie Kirk morreu. Muitas pessoas atribuíram isso à questão política. E outros, como a gente viu aí, a questão do vídeo, morreu porque não ouviu o conselho de Ellen White, porque Ellen White fala que não deve debater. Há um conselho lá, né, dela num livro que diz que quando o decreto dominical for feito, né, aí diz que naquele tempo, né, quando acontecer isso e tudo mais, as pessoas não deveriam nem sequer ao menos estender roupa no domingo para não afrontar os guardadores do domingo. Eu não sei em qual mundo as pessoas vivem, porque os filhos de Deus, só em eles estarem vivos, já é uma afronta para os que não seguem a Deus. É difícil a pessoa conviver no mundo sem ela entender que o simples fato de ela existir e de ela transparecer a imagem e a semelhança do Criador, o comportamento desse Criador, a nova criatura em Cristo, essa pessoa ela vai ser odiada pelo mundo. O próprio Senhor falou isso para nós. Aqueles que o seguem seriam odiados pelo mundo como ele foi. Ele foi odiado pelos fariseus, por aqueles líderes que não queriam andar de acordo com a vontade de Deus, mas sim de acordo com o mundo. O simples fato de uma pessoa ser filho de Deus, ter se rendido a Deus, querer ser uma nova criatura em Deus, ele vai ser odiado pelo mundo. A morte de Charlie Kirk, que eu não vou estender muito aqui, ela aconteceu pelo simples fato de uma pessoa bater de frente com aquilo que é contrário às Escrituras. Ele não ficava brigando com as pessoas. E na passagem de Romanos capítulo 11, verso 3, diz assim para nós: Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei e procuram tirar minha vida. Essa passagem aqui que Paulo está falando ali para os romanos, ele está declarando um ato que aconteceu no passado sobre a vida de Elias. Elias, ele se viu sozinho, né, quando Jezabel perseguiu os filhos de Deus. E ele disse: Senhor, mataram os teus profetas. Na verdade, haviam matado. Eles mataram os profetas de Deus, porque falavam em nome de Deus, porque traziam à tona o pecado daquele povo. Então, se uma pessoa vive e ele vive e ele não quer viver de acordo com o que o mundo diz, ele é uma afronta para o mundo, para o mundo, né? Então o mundo vai perseguir. Então assim no passado também os profetas de Deus eles foram mortos por Jezabel, foram perseguidos por ela, por Acabe, né? Por quê? Porque eles simplesmente eles serviam a Deus, eles falavam em nome de Deus. Então eles foram mortos. E claro que Elias não sabia que Deus havia permitido que muitos fossem escondidos, né? Mas claro que outras pessoas morreram. Se Elias disse que morreram é porque ele soube que pessoas haviam morrido, mas eles não sabiam dos que haviam sido guardados. Também a gente vê o caso de João Batista. João Batista, ele é assim o clássico, né? Para mostrar como uma pessoa morre, ou simplesmente mostrar o pecado. Ele batia de frente com o pecado de Herodes e Herodisa. Ele dizia: você está em adultério. Herodisa, ela se sentia confrontada por ele, né? E essa confrontação foi tão grande que ela disse: eu quero a cabeça de João Batista. A gente vê que João Batista ele é um clássico para mostrar o quanto uma pessoa, quando ela vive a vontade de Deus e ela obedece até a morte, porque ele obedeceu até a morte. Ele ele falou sobre o pecado a ponto de que a sua vida fosse tragada. Então, não foi diferente. Quando aquele jovem ele se colocava naqueles debates, é claro que ele sabia
que ele poderia morrer. Charlie Kirk, ele já sabia que aquilo poderia acontecer com ele. Se ele não soubesse, se ele tivesse medo, ele não teria se colocado naquela situação. Ele se colocou porque ele não tinha medo. Ele realmente estava ali mostrando para aqueles jovens que a vida deles estava desviada, desviada daquilo do original. Né? Aqueles jovens para quem ele palestrava, que ele não palestrava somente para pessoas que pensavam o contrário, ele palestrava, ele lidava também ali, o seu público era pessoas que também tinham o mesmo pensamento que ele. Mas ali ele abria a oportunidade para pessoas que queriam ali questioná-lo, por que ele pensava assim, por que tudo mais. Então ele mostrava o ponto bíblico, ele mostrava a visão das escrituras. Uma pessoa, quando ela serve a Deus, ela já sabe que isso são consequências, né? Por exemplo, eu venho aqui e se eu colocar alguma coisa falando sobre Ellen White, vem um monte de gente. Se eu colocar Ellen White estampado, se eu colocar alguma crítica, se eu colocar o nome adventista do sétimo dia, as pessoas já abrem o vídeo porque querem ver, e se você falar alguma coisa que seja contrária, eles já saem logo querendo, não é nem debater, eles chamam de tantas coisas. Então, você imagina uma pessoa ali lidando com pessoas com hábitos totalmente desviados, né? Com vidas totalmente desviadas do contexto original, o qual Deus os criou. Então, essas pessoas, muitas das vezes, estão cheias de revoltas, revoltas com a sua vida, revolta com a sua mente, né? Revolta que o pecado causa nas pessoas, e elas não sabendo lidar com isso, elas entram em confronto com as pessoas por conta disso. Então, infelizmente, aconteceu essa fatalidade com aquele jovem, mas com certeza ele, por ser um servo de Deus, ele já sabia que tal situação poderia acontecer, e se ele fosse uma pessoa frouxa, ele teria recuado, mas ele não era um homem frouxo, ele era um homem valente. Ele foi um homem valente e foi até o fim com aquilo que ele carregava no seu coração, que era imprimir a verdade das Escrituras no coração das pessoas. E assim como João Batista, que teve sua cabeça degolada por simplesmente dizer a Herodes e a Herodísia que eles estavam vivendo em pecado, aquele jovem também teve sua vida tragada, porque ele realmente falou, expôs ali o pecado para muitos, para quem ele palestrava, para quem ele falava. Fica aí para nós essa reflexão, né, de que os verdadeiros servos de Deus, eles sabem que viver com Cristo é uma vida de risco, porque o apóstolo disse, o apóstolo não, foi o salmista, se eu não me engano, que diz assim, tem essa passagem nas Escrituras que diz, né, por amor a ti, somos expostos à morte todos os dias. Por a gente servir ao Senhor e seguir ao Senhor, nós somos expostos à morte todos os dias. Então, existem pessoas que estão em situações, nós estamos numa situação confortável, porque a gente pode viver, né, as Escrituras, e a gente pode falar das Escrituras, mas existem muitas pessoas por aí que eles estão sofrendo perseguição, muitos até morrem, como no caso de Charlie Kirk, não foi diferente. Ele morreu porque simplesmente ele quis viver e falar a verdade escrita ali na palavra de Deus para muitos. Né? Que o Senhor possa, assim como o sangue de muitos justos que morreram na época da igreja primitiva, o sangue deles caia sobre a terra como semente. Assim também que a morte desse jovem possa, assim como foi que aconteceu, muitas pessoas passaram a conhecê-lo mais ainda. Eu mesma fui uma pessoa que passei a conhecer ele através da sua morte, então que assim também o seu sangue ali derramado, né, por amor ao nome de Cristo, possa levar muitos a se converterem dos seus maus caminhos, possa fazer com que muitos encontrem Cristo, o verdadeiro caminho. Amém. Até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir.